Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre a Fórmula 1 que resolveu criar grandes polêmicas hoje, né, quando divulgou o top 20 de melhores pilotos da história da categoria. E assim, né, teve a presença de alguns nomes assim que dá motivo de gargalhadas, como é o caso do Gilles Villeneuve, né? Assim, outros que a gente já questiona bastante, como é o caso do Mario Andretti, todo respeito a uma lenda do automobilismo, um dos maiores nomes da história desse esporte, mas ele não está entre os 20 melhores pensando exclusivamente na Fórmula 1. Não dá para colocar o Andretti ali, né? E assim, teve a presença do Kimi Raikkonen. Eu adoro o Raikkonen, mas não tem condição, tipo, e o Raikkonen tá de fora, né? Um bicampeão mundial tá de fora dessa lista e o Kimi Raikkonen tá ali. E é claro, os brasileiros, obviamente, foram os mais prejudicados dessa lista. É impossível, obviamente, tirar o Ayrton Senna, mas tiraram o Emerson Fittipaldi, um bicampeão mundial, um cara que para mim é um herói do automobilismo porque ele fez a própria equipe, tipo um cara que ganhou os títulos que ganhou, foi lá, fez a própria equipe, tentou fazer uma equipe brasileira vencedora, conseguiu pódio, chegou a ficar à frente da Ferrari um ano. Tudo bem que o carro da Ferrari era uma desgraça, mas o cara tem essa história para poder contar. A Copesucar, né? O cara era Fittipaldi Racing, mas como a patrocinadora era a marca de café Copesucar e tava grandão no carro, todo mundo chamou de Copesucar, né? Então, assim, por isso que patrocínio acaba dando certo, né? Mas a questão é, o herói do automobilismo ainda ganhou as 500 milhas, o Emerson é uma lenda e também foi esnobado. Mas nada é mais desrespeitoso nessa lista do que a ausência do Nelson Piquet. Nada, sim. Eu entendo quem não gosta do Piquet. Eu entendo perfeitamente quem não gosta da personalidade dele, das ações que ele teve, seja quando estava na Fórmula 1, seja agora aposentado, né? É um cara que realmente nunca ligou muito para a imagem pessoal dele e fala o que ele quer, né? E assim, as polêmicas que ele arrumou com o Lewis Hamilton de racismo, realmente esse é o tipo de coisa desnecessária que um cara do tamanho do Piquet não precisa. Mas fato é que assim, você tem que analisar quando você vai montar uma lista de 20 melhores pilotos da história, não é a pessoa, é o piloto, entende? Se eu vou analisar aqui, eu vou fazer uma lista da NBA, eu cheguei até a fazer, eu não concluí, né? Tipo, já tem muito tempo quem seria o melhor armador, quem seria o melhor ala, né? E tudo isso. Se eu fazer uma lista de ala pivô, eu acho que eu não cheguei na posição, eu falaria assim que pra mim a disputa entre o top 2 está entre dois nomes, Tim Duncan e Karl Malone. Quem vê a vida do Karl Malone sabe, o cara foi um merda na década de 80, década de 90. O que esse cara criou de polêmica na liga é inegável, assim, que assim, é um grande escroto e até alguns podem falar de criminoso, né? Só que o que a gente pode dizer dele como atleta? Era um gênio. O que o cara era em referência de atleticismo, versatilidade, inteligência dentro da quadra, é bizarro. Ele é o terceiro maior pontuador da história do basquete, entende? Assim, ele pode ser uma pessoa deplorável? Pode, né? Pelo que ele foi lá, quem sabe se arrependeu e melhorou, entende? Mas é que ele não é um cara público hoje em dia, não dá pra saber como é que é, né? Mas, cara, ele como jogador é indiscutível. É um hall da fama, uma lenda. Não dá pra tirar ele do top 10 da história da posição. Quando a NBA em 75 foi lá fazer uma lista dos melhores da história, incluiu ele, não tá errado, gente. Assim, você tá analisando os melhores jogadores da história e não coloca o cara, tá errado. Você tem que analisar de maneira imparcial. Até porque, se for assim, o Kobe não podia estar. A gente sabe que o Kobe tem um esqueleto no armário gigante. Mas não quero adentrar tanto nisso, né? E o Nelson Piquet, o que ele é como um piloto é um gênio. E você vê ali pilotos que para mim não são gênios à frente dele, é desrespeitoso. E é mais do que isso, é um tricampeão mundial de Fórmula 1. Assim, títulos importam, e a gente vê o Vettel ali na lista dos 20 melhores. Eu não duvido que o Vettel está na lista dos 20 melhores. Para mim, ele não está entre os 10, né? Porque, assim, os números, obviamente, são muito importantes, né? Mas não quer dizer que ele vai ser melhor, assim, por exemplo, com o Ayrton Senna, porque ele tem mais vitórias e mais títulos. Ele não é melhor que o Ayrton Senna, mas a questão que a gente coloca é: o cara é um tricampeão mundial de Fórmula 1, 2 vezes, sem ter o carro campeão nos construtores. E quase foi 3, gente. Em 1980, tem uma das maiores polêmicas da Fórmula 1, aquele GP do Canadá, em que o Alan Jones bateu no Piquet e foi campeão. E assim, a gente sabe, o Piquet estava mais rápido naquele final de temporada. Ele vinha de 2 vitórias seguidas, era o líder do campeonato. Aí tem aquele incidente na primeira volta, que é controverso pra caramba. Até hoje isso é lembrado. E assim, o Nelson Piquet disputou 5 títulos mundiais, né? E nesse teve essa polêmica com o Alan Jones. E lá em 1986, a Williams estava sabotando ele para ajudar o Mansell, né? É um negócio bizarro, né? Tipo, a história desse cara na Fórmula 1 que ele fez na Brabham é espetacular.
E eu acho assim, a história dele para entrar na Fórmula 1 é um negócio que é fascinante, né? Tipo, era um cara que era mecânico em São Paulo, né? Fazia corrida clandestina com a desaprovação do pai, né? O Eustáquio Sotomayor, que era ministro da Saúde, um médico. Imagina, década de 60, você é ministro da Saúde, médico e seu filho é piloto. Assim, a gente sabe que o automobilismo era perigoso na década de 60 e 70, né? E assim, o cara, ele teve isso, né? Tipo, ele corria com nome falso ainda. Ele colocava o nome da mãe, que era Piquet, só que eu colocava Piquet com K, para as pessoas não saberem quem ele era mecânico, corria com o carro da irmã, e assim, quando o carro da irmã não estava disponível, ele pegava um dos clientes e colocava o motor e corria, inclusive até ganhava desse jeito, né? E assim, indo para a Europa, tô fazendo tudo aquilo, ele conseguiu ganhar muito na carreira dele pela inteligência, e assim, inteligência em relação à mecânica, eu não conheço, acho que alguém maior que o Piquet, talvez exceção o Brabham, os caras mais de trás, aqui a década de 50 e 60 é especial, né? Você tem gente ali que era muito genial nessa questão também de mecânica. Os pilotos tinham que ser de tudo um pouco, mecânico, piloto, mas já na década de 80 você já tinha projetista, você já tinha engenheiro aerodinâmico, então assim, havia uma menor necessidade pelo conhecimento técnico dos pilotos. E o Piquet não era um cara que tinha conhecimento técnico apenas, ele tinha inventividade. Essa ideia do aquecedor de pneus é dele, ele idealizou. Muita gente fala que ele inventou. Não, quem inventa acho que o dispositivo foi o engenheiro da Brabham, o Gordon Murray, e que foi obviamente junto com o Piquet, mas a questão é, o Piquet, como é que ele percebeu isso? Ele sabe que os pneus precisavam de temperatura, ele comprou uma daquelas tendas inglesas de aquecimento, aquelas tendas elétricas, e colocou o carro debaixo. Aí o carro estava aquecido, né? Ele falava, eu não era mais rápido que os outros, mas era mais inteligente. Quando todo mundo estava aquecendo o pneu, o meu já estava aquecido, e eu nas primeiras voltas abri o suficiente, e aí, mesmo que eu cansasse, não ia passar. Então, assim, olha o que o cara era capaz de pensar. E chegou por causa disso na Fórmula 1. E ele até diz, né, que ele nunca quis deixar a Brabham, né, porque ele era muito feliz lá naquela equipe, né, a relação que ele tinha com o Gordon Murray. Só que como o Eccleston, que era o chefe da Brabham, meio que abandonou a equipe, ele foi para Williams. E assim, ganhou 2 títulos na Brabham. Ganhou 81 e 83. A Brabham foi o terceiro carro do grid e ele ganhou do Alain Prost, tendo um carro inferior ao francês, só pra vocês terem ideia disso, ele ganhou do Alain Prost. E aí ele vai para a Williams, e a Williams, uma equipe inglesa, deu preferência ao piloto inglês, o Nigel Mansell, né? E assim, em 86, dava muitos dos dados do Piquet para o Mansell, ao ponto que o Piquet começou a conseguir manter os dados para ele, porque ele sempre falava que o Mansell era muito rápido, mas não sabia acertar carro, né? Ele não era um piloto inteligente nesse aspecto, né? Tipo, se desse um carro alinhado, ele ia acelerar e possivelmente ganhar. Mas não era um piloto inteligente, já viu o Mansell perder muito título por causa disso, né? Faltava inteligência, faltava essa frieza, né? E a questão é, ele subornava membros da equipe para não dar o acerto dele pro Mansell. Era nesse nível, né? Tipo, e a questão é, o cara dentro de uma equipe dessa, que estava trabalhando total pro companheiro, ele ainda foi o melhor piloto, né? Tipo, e em 86 não foi campeão muito porque a Williams privilegiou o Mansell. Se tivesse privilegiado ele, ele ganhava do Prost, né? Acabaram com o Mansell, nem ele foram campeões, foi o Prost com a McLaren que era inferior. Em 87, olha só a situação, ele tem aquela batida da tamborelo, né? Ele bateu a cabeça no muro, ele perdeu 80% da profundidade dos olhos e disse que nunca recuperou 100%, né? E assim, o cara, como é que ele fazia volta e classificação? Ele disse que pela primeira vez ele estava olhando para a placa para frear e não as referências da pista, né? Ele corria atrás do Mansell e seguia ele. Ele disse que fazia a corrida toda atrás do Mansell, faltando 2 voltas ele já passava, entende? Quando dava a chance. E aí você vê lá, tipo, segundo, e foi pouco a pouco melhorando, no final já estava ganhando de novo, né? Olha a inteligência do cara, né? Vê se isso não é coisa de gênio, um cara sem profundidade na visão conseguiu pilotar um Fórmula 1 e ser campeão desse jeito, né? E assim, vale lembrar, antes da McLaren contratar o Senna em 88, eles tentaram contratar o Piquet. Assim, já pensou Piquet e Prost na mesma equipe? E eu tenho, assim, na minha cabeça que o Piquet teria ido para a McLaren se não fosse o acidente em Tamburello, né? Eu acho que ele, se tivesse 100%, ele teria ido para a McLaren e teria totais condições de vencer o Prost. Eu acho que ele era piloto para isso, né? Foi para a Lotus, né? E ele diz lá que o carro era uma porcaria, né? Ele sempre fala que assim, ele foi pelo dinheiro mesmo, ele disse que depois do acidente correu só pelo dinheiro, e assim, ainda arrumou vários pódios, inclusive um no Brasil, né? E ele falava que não podia, fazia nada que ele fazia dava certo, ele deixava a mola frouxa, dura, o carro continuava virando a mesma volta, né? E assim, ele foi para Benetton em 1990, foi terceiro lugar no Mundial de Pilotos, ficando à frente ali do Nigel Mansell com a Ferrari, que era um carro melhor, ficou à frente do Gerhard Berger na McLaren, que também tinha um carro melhor.
Então, assim, ganhou as últimas 2 corridas da temporada. E aí chega ali em 1991, né? Tipo, o cara ainda ganhou uma última corrida pela Benetton, um carro que era bem limitado. Chegou a ser companheiro em curto prazo do Michael Schumacher, acabou aposentando, mas assim, aos 30 e tantos anos, longe do auge, sem tanta profundidade de visão, ele ainda estava conseguindo andar rápido, ele ainda estava conseguindo entregar resultados, né? Tanto é que a Benetton não queria trocá-lo, né? Tipo, mas ele acabou decidindo por aposentar, ir atrás das 500 milhas de Indianápolis, né? E queria andar lá, e infelizmente ele teve aquele acidente gravíssimo, onde quebrou a perna, se machucou muito, mas fato é que assim, a história dele na Fórmula 1 é grandiosa, goste dele ou não. É que a questão é, com a Williams, o que queimou o filme dele, e eu acho que é o motivo que deixa ele de fora, não é nem a questão do Hamilton, não acho que é isso. Para mais do que isso é o como ele se queimou com a imprensa inglesa durante o período na Williams, porque ele colocava, falava no microfone, criticava, ele é um cara sem papa na língua, né? E assim, obviamente teve as polêmicas com o Senna, né? Tipo, os dois nunca tiveram uma boa relação na Fórmula 1, né? E assim, a gente tem a noção, né, de que o Senna, para mim, falsamente acusou o Piquet de não ter deixado ele pilotar na Brabham. O próprio Piquet fala, né, que não dependia dele, dependia da Parmalat, que era a empresa italiana de leite, e é por isso que foi um piloto italiano para lá, substituiu o Patrese, que tinha deixado a equipe, né? E assim, os dois vieram brigando e tudo isso, aí veio naquela polêmica da pré-temporada de 88, né? E assim, eu acho assim, ele reagiu de maneira exagerada, é claro, né? Mas assim, eu acho que isso não é pouco para você tentar, tipo, apagar a história dele como piloto. Eu acho que essa é a questão. Assim, você vê as entrevistas dele, o Roda Viva de 94, que é depois da morte do Senna, você vê o conhecimento dele, cara, é um negócio, assim, incrível, né? Óbvio que, assim, tem defeitos, tem problemas, mas eu até falei ontem no vídeo do Anthony Edwards, né? Tipo assim, não conheça seus heróis, né? Na maior parte do tempo você pode acabar se decepcionando, né? Mas a verdade é assim, analise o Piquet só na pista, gente. Ele é um dos melhores da história e pra mim tá entre os 10. Eu não consigo colocar mais de 10 pilotos à frente do Piquet. Eu posso até aqui fazer minha lista, né? Primeiro é o Schumacher, segundo o Senna, terceiro o Fangio, pra mim é a trica mágica, eu não consigo tirar nenhum dos três, né? Aí podemos colocar Verstappen, Hamilton, Alonso, Jack Stewart, Jim Clark, quem mais? Tô pensando aqui, eu posso estar esquecendo de alguém. Prost também e o Piquet. Eu não consigo tirar meu top 10 desses caras. Tem o Niki Lauda, tudo isso, mas, cara, eu acho que tá entre esses caras. Sinceramente, tirar o Piquet de uma lista de top 20, a Fórmula 1 está desrespeitando a sua história. Esse cara é parte importante da história da Fórmula 1. Assim, a maneira que ele conseguiu relacionar com grandes engenheiros e criar coisas fantásticas, tanto na Brabham com o Gordon Murray e na Williams com o Patrick Head, né? E vale lembrar, a suspensão ativa, ela começou a nascer na época do Piquet. Não estou dizendo que ele foi responsável pela criação daquilo, isso eu acho que é muito mais do Patrick Head, né? Mas ele foi um dos caras que testou a suspensão. Inclusive até uma polêmica que ele ganhou a corrida com a suspensão, aí a equipe tirou a suspensão, acho que deu pro Mansell, alguma coisa assim, só pra você ter ideia da situação que ele teve que encarar na Williams. Então, assim, é um cara que, pelo aspecto técnico, ele até fala que o herói dele na Fórmula 1 era o Jack Brabham. Ele fez a equipe e ganhou a equipe dele, né? E assim, pelo aspecto de conhecimento técnico, pelo que ele foi de piloto, ele é indiscutivelmente um top 20 e muito fácil um top 10 da história da Fórmula 1. Tirar ele da lista é apagar a história da Fórmula 1. Você não conta a história da década de 80 da Fórmula 1 sem falar de Nelson Piquet. Eu acho que isso, para mim, é um negócio que chega a ser até bizarro, que a Fórmula 1 ela vai tentar apagar o Piquet da história, seja pelas picuinhas, coloca lá o Nigel Mansell, né? Que ainda tem isso, o Nigel Mansell tá lá entre os 20 melhores da história da Fórmula 1. Que assim, piloto rápido, indiscutível, um baita piloto, brilhante, não tinha medo dos companheiros, isso é uma coisa que eu admiro bastante, mas fez muita lambança, né? Tipo, de um lado você tem um piloto que ganhou 2 vezes sem ter o melhor carro, e do outro você tem um cara que perdeu um monte de título com o melhor carro. Em 91 ele tinha um carro melhor que o Senna, mas não era melhor piloto que o Senna. Em 86 ele tinha um carro melhor que o Prost, mas não era melhor piloto que o Prost. Tinha o mesmo carro do Piquet e perdeu em 87, né? Então assim, aquele negócio, coloca o Mansell naquelas brabas e nunca ganharia o título, mas nunca, nem a melhor versão do Mansell. Então, o Nelson Piquet, ele tem muita história na Fórmula 1, ele tem possivelmente a ultrapassagem mais brilhante da história da categoria. Aquela ultrapassagem de lado com Ayrton Senna, ela recebe reverência até do Jack Stewart. Ele falou que era como fazer um looping no avião Boeing, né? Tipo, de tão brilhante. Um cara segurar o carro de lado e terminar a curva na frente, gente. Aquilo ali, é de uma genialidade inacreditável, né? Então, o Nelson Piquet, ele é um piloto, você pode gostar dele ou não. Eu entendo perfeitamente que não gosta da personalidade dele, mas não dá pra atacá-lo como um piloto, entende? Como piloto, ele é genial. Ele é genial e o gênio não pode ficar fora dos 20 melhores. Essa é a questão.
Você pode detestar a personalidade dele, tudo isso, mas como piloto ele é indiscutivelmente um dos melhores que já esteve na Fórmula 1. Eu fico revoltado que ele esteja sendo excluído. Mas, assim, o Emerson para mim já é revoltante, mas o Nelson Piquet é mais, porque é um tricampeão mundial, é um tricampeão que conseguiu 2 títulos sem os títulos de construtores de seus carros, ganhou mais de 20 corridas na Fórmula 1, e assim, várias corridas com amostra de pilotagem brilhante, inclusive no Canadá em 82, com os pedais superaquecidos, né? Tipo, que ele gritava na reta e disse que ficou 6 meses sofrendo de dor com os pés queimados. Mas o fato é que assim, o Nelson Piquet fez coisas extraordinárias na Fórmula 1 para ser escanteado dessa forma. Nada justifica para mim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.